Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Amém. Depois do tempo do Natal, celebrando a encarnação de Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, a luz e o Salvador do mundo. O tempo do Natal, na sua beleza, na sua singularidade de Deus que se faz homem, que anda no meio de nós. Hoje começamos o tempo comum. O tempo comum é o tempo da gente abrir-se à graça de Deus, olhar esse mesmo Deus que se fez homem e que vai se manifestando no meio de nós. Hoje a liturgia nos fala do chamado, esse chamado de Deus. Começamos esse tempo comum, essa primeira parte, olhando para Deus e olhando os chamados que Deus vai fazendo para cada um de nós ao longo das nossas vidas. Portanto, hoje é o segundo domingo do tempo comum e somos convidados a escutar o chamado de Deus, abrir o coração a Ele. A leitura que hoje vimos, o primeiro livro de Samuel, nos fala de uma importante figura. Samuel é muito importante no Novo Testamento, no Antigo Testamento, melhor dizendo, é um dos grandes nomes, porque ele é sacerdote, ele é profeta e ele é juiz. Hoje vimos o texto do chamado de Samuel, quando ele, já no templo, desde pequeno, servindo e abrindo o coração a Deus. Ainda não tinha ouvido o chamado e era orientado pelo profeta, sacerdote também, Eli. Ouviu a voz de Deus, que o chamava: Samuel, Samuel. Ele então vai até o profeta Eli: Me chamastes? Ele diz: Não, volta a dormir. E esse chamado acontece por 4 vezes. E ali então Eli percebe que é um chamado divino e diz: Olha, se chamar, diga: Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Samuel volta
e o Senhor chama de novo. Da mesma forma, Samuel, Samuel, e ele então diz: fala que o teu servo escuta. A vocação, o chamado de Samuel é também o chamado de cada um de nós, onde Deus vai sempre nos chamando e nós precisamos ir respondendo. Às vezes não compreendemos, mas os outros nos ajudam e nós vamos ao longo da vida dizendo sim. É necessário deixar a palavra de Deus, deixar Deus interpelar a nossa vida e o nosso coração e responder cada dia mais. E o que Deus fez na vida de Samuel foi algo gigantesco. O fez este grande profeta, o fez sacerdote e o fez juiz de Israel. Hoje, olhando Paulo dizer aos Coríntios que nós, escutando esse chamado, nos santificamos e nós, pelo batismo, nos tornamos um templo santo de Deus. O nosso corpo é templo de Deus. Deus mora em nós. Portanto, a graça do batismo nos faz participantes dessa vida divina. E nós devemos, com essa consciência de que não pertencemos a nós mesmos, que o nosso corpo pertence a Deus, devemos honrá-lo e devemos glorificar a Deus também com o nosso corpo. Hoje vemos Jesus iniciando o seu ministério e hoje ele chama os 2 primeiros discípulos, André e Filipe, que são discípulos de João. João vê Jesus passando e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus. É Ele, o Senhor, é Ele que vem para salvar o mundo, para tirar o pecado, para entregar a vida, para morrer. É Ele o Messias. Imediatamente, então, os discípulos de João começam a seguir o Mestre. Mas olha que interessante que eles olham Jesus de longe e Jesus, percebendo, vai até eles. É Jesus quem toma a iniciativa e pergunta: o que estáis procurando? Mas eles diz: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E Jesus então diz: vinde e vede. É Deus quem nos chama. A vocação é um dom de Deus e é Ele quem chama a cada um de nós e nós precisamos responder. E eles foram, encontraram o Senhor e ali permaneceram. No outro dia, André leva Simão, Filipe leva Natanael. O evangelho de hoje narra a parte em que André leva Simão Pedro e Jesus o encontra e diz: tu és Simão e a partir de agora serás Cefas, que quer dizer pedra. Ali está chamando Pedro, aquele que depois será o grande apóstolo, o nosso primeiro Papa, aquele que vai, como os outros discípulos, se tornam apóstolos, recebem a missão de Cristo e doam as suas vidas. Naquele chamado, naquela apresentação, encontraram o Cristo, que quer dizer o Senhor, que quer dizer o ungido, que quer dizer o Messias. Precisamos encontrar com Ele. Também hoje nós queremos vê-lo e é necessário ir ao seu encontro. É necessário estar com Ele. É necessário ver onde Ele está. Mas Ele não está longe, está no meio de nós, está aqui, está no coração, está na vida de cada um de nós. Somos chamados a seguir o Cristo nesse tempo novo, no cuidado, na beleza da vida. Não podemos desanimar. Teremos que aprender a conviver de um jeito novo, mas não esquecer do Cristo, do Mestre, do Senhor. Escutemos o chamado de Deus. Ele nos chama e com alegria sigamos o Cristo,
aquele que é o Messias, aquele que é o Salvador, aquele que é o nosso Redentor. O tempo é comum, mas Deus o torna extraordinário, porque Ele mora em nós, porque Ele está em nós, porque Ele nos convida a segui-lo. Com alegria, neste domingo, entreguemos o coração a Ele e sigamos com a vida, e sigamos com toda a nossa força. Entreguemos ao Senhor. Como Samuel, digamos: eis-nos aqui. Fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva escuta.